Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká e vamos para mais uma questão aí de matemática. Dessa vez, nós vamos resolver a questão do livro de Matemática, Ciências e Aplicações, do Gelson Iese. É esse livro aqui, ó, tá bom? Então, nós vamos fazer a questão 35 da página 20, questão de geometria analítica. E essa questão diz o seguinte: um triângulo possui os vértices dos pontos 2 e menos 1, 4 e menos 3 e menos 2 e menos 5. Determine as coordenadas do seu baricentro e o comprimento das medianas desse triângulo. Tá, vamos fazer aqui um esqueminha no plano cartesiano, tá? Isso aqui é aproximado, tá bom? Mas é só para ficar fácil de entender. Vamos pegar esse primeiro ponto. O x vale 2 e o y vale menos 1. Tá? Seria esse pontinho aqui, ó. Então, aqui eu vou chamar de ponto A, tá bom? Aí, o outro ponto é 4 para o x e menos 3 para o y. Então, seria aqui. E o outro ponto seria o menos 5, ou menos 2, perdão, para o x e menos 5 para o y. Então, a gente teria esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto C. Tá? Se a gente ligar esses pontos aqui, a gente vai formar um triângulo. Tá? Beleza. Formei um triângulo. Então, esse seria o desenho do triângulo. E no item A, ele quer saber as coordenadas do baricentro. Preciso fazer o desenho para saber as coordenadas? Não, é só para explicar, tá bom? Para a gente achar as coordenadas do baricentro. O baricentro é o centro de massa aí do corpo, tá bom? Então, é o centro gravitacional. Mas aqui na matemática, é só fazer assim. O x do baricentro, o baricentro a gente usa a letra G, tá? Então, o x dele é o x do ponto A, mais o x do ponto B, mais o x do ponto C, dividido por 3. Então, o x do baricentro é só fazer 2 mais 4 menos 2, dividido por 3. Então, 2 mais 4 dá 6, menos 2 dá 4, 4 terços. Achamos o x do baricentro, 4 terços. Agora, falta achar o y do baricentro, porque ele quer as coordenadas. Então, a gente tem que fazer x e y. Tá? O y do baricentro vai ser YA mais YB mais o YC dividido por 3. Então, o y do baricentro vai ser menos 1, menos 3, menos 5, tudo isso dividido por 3. Então, menos 1, menos 3 dá menos 4, o menos 5 dá menos 9. Menos 9 sobre 3, o y do baricentro é menos 3. Beleza. Então, as coordenadas do ponto G, 4 terços e menos 3. Ótimo. Item A aí está resolvido, tá bom? Agora, vamos para o item B. Ele quer o comprimento das medianas. Esse vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Por quê? O que a gente tem que fazer? Eu tenho que achar o ponto médio de cada lado e aí fazer a distância do ponto médio até o vértice, porque isso aqui é a mediana. Vamos supor, achei o ponto médio do BC. Isso aqui é o ponto médio MA. Aí eu faço a distância do A até o MA. Isso é o comprimento da mediana. E eu vou fazer isso para os 3 pontos e os 3 vértices, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, vamos achar o ponto médio de BC. Então, esse ponto médio de BC eu vou chamar de ponto M, tá bom? Então, vamos achar esse ponto M. O x do ponto médio é o xB mais o xC dividido por 2. O x do B é 4. O x do C é 2, menos 2, dividido por 2. Isso dá 2 sobre 2, que dá 1. O y do M vai ser o y do B mais o y do C dividido por 2. O y do B é menos 3, o y do C é menos 5,
dividido por 2, menos 8 sobre 2 dá menos 4. Então, esse ponto M é 1 e menos 4. Beleza. Achamos o ponto M. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer a distância do ponto M até o ponto A. Distância de A a M é a distância entre dois pontos. Raiz quadrada de xa menos xm ao quadrado mais ya menos ym ao quadrado. Então, a distância de A até M vai ficar assim. X do A, 2. X do M, 1. Então, 2 menos 1 ao quadrado. Y do A, menos 1. Y do M, menos 4. Então, fica menos 4. Isso aqui é ao quadrado. Então, a distância do A ao M é da raiz quadrada. 2 menos 1 dá 1. 1 ao quadrado, 1. Menos 1, aqui vai ficar mais 4, vai dar 3. 3 ao quadrado dá 9. Então, a distância de A a M é raiz quadrada de 10. Beleza, vou anotar aqui, ó. Distância de A a M, que é a primeira mediana, é raiz de 10. Eu vou fazer a mesma coisa para a mediana relativa ao vértice C e a mediana relativa ao vértice B, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora, vamos achar o ponto médio do AB. O ponto médio do AB eu vou chamar de ponto N, tá bom? Então, o x do N vai ser o x do A mais o x do B dividido por 2. Então, dá 2 mais 4 sobre 2, 6 sobre 2 dá 3. E o y do ponto N é o y do A mais o y do B dividido por 2. Então, dá menos 1 menos 3 sobre 2, que dá menos 4 sobre 2, que dá menos 2. Aí, de novo, aquele rolê. A distância do ponto C ao ponto N. Raiz quadrada, xc menos xn ao quadrado, mais yc menos yn ao quadrado. Então, a distância de Cn vai ser raiz quadrada, xc menos 2, xn, 3. Então, vai ficar aqui menos 3 ao quadrado. Y do C, menos 5. Y do N, menos 2. Então, fica menos 2 ao quadrado. Então, a distância de C a N, menos 5 ao quadrado, 25. Aqui vai dar menos 5 mais 2, que dá menos 3. Menos 3 ao quadrado dá mais 9. Então, a distância de C a N é raiz de 34, que não dá para fatorar. Então, vou colocar aqui, distância de C a N, raiz de 34. E agora, só falta a outra mediana. Eu vou chamar aqui MN, vou chamar de P mesmo, tá bom? Beleza. Então, vamos fazer essa. Então, ponto médio de AC agora, que a gente chamou isso de ponto P, tá? Então, o x do ponto P é o x do A mais o x do C dividido por 2. Então, vai ficar 2 menos 2 sobre 2, 0 sobre 2, que dá 0. O y do ponto P é o y do A mais o y do C sobre 2. Menos 1 menos 5 sobre 2, menos 6 sobre 2, que dá menos 3. Maravilha. Agora, eu vou fazer a distância do ponto P ao ponto B, que vai ser raiz quadrada de xp menos xb ao quadrado, mais yp menos yb ao quadrado. Então, a distância de P a B vai ser raiz quadrada, x do P, 0, x do B, 4, 0 menos 4 ao quadrado, mais y do P. O y do ponto P, a gente achou menos 3, menos o y do B, menos 3 ao quadrado. Então, a distância de P a B vai dar raiz quadrada, 0 menos 4 dá menos 4, ao quadrado dá 16.
Menos 3 mais 3 dá 0, ao quadrado dá 0. Então, a distância de P a B vai dar 4. Então, agora temos todos os comprimentos das medianas, tá bom? Então, tá resolvido aí o exercício. Espero que vocês tenham entendido e gostado da resolução. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.